Cadê o meu? Aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Não está. Está sem ligar. Tudo bem com vocês, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Não sei. Queridos, nós vamos dar sequência à nossa ministração, porque eu ia fazer a oferta agora, mas vou deixar a oferta para o final de novo. Cláudia está me olhando lá. É que ela é o financeiro, sabe as contas tem para pagar. Depois ela fala assim, pastor, nós tínhamos uma reserva, a reserva está indo. Estou brincando, mas nós estamos numa campanha. Não gosto de falar campanha assim, porque campanha, sei lá, parece política, né? Mas nós estamos numa série de ministrações. E série é uma coisa mais moderna, né? Tem episódio, né? Você fica esperando a próxima temporada, né? Então, assim, série é um negócio um pouquinho mais moderno. Então, nós estamos numa série de ministrações que Deus colocou no meu coração, que é apenas 12 homens, o nome dessa série. São 12 homens do Velho Testamento, ou seja, da Velha Aliança, que experimentaram pontualmente a presença do Espírito Santo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos extrair destes homens o que o Espírito Santo fez com eles, para que nós possamos aprender a também fluir no Espírito Santo. Irmãos, eu tenho aprendido nos últimos dias coisas sobre o Espírito Santo que eu nunca tinha aprendido ainda nos meus 16 anos de Evangelho. Eu falei com a pastora Flávia essa semana que parece que eu aceitei Jesus semana passada. Eu falei com ela. E a sensação que eu tenho é essa. Por quê? Porque a gente entrega a vida para Jesus. Quem é que entregou a vida para Jesus? Todo mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, seu espírito nasce de novo, automático. Nós lemos aqui semana passada, Tito 3:8, 3:5. O lavar regenerador do Espírito Santo. Você é gerado de novo. A mesma semente que ele gerou Jesus, ele te gera. É o Espírito Santo que gera um novo ser dentro de você. Então o seu espírito automaticamente nasce de novo. Só que existe uma outra entrega que nós não fazemos, porque a gente às vezes nem sabe, porque a igreja fala pouco sobre o assunto. Quer entregar a sua alma para o Espírito Santo, quer entregar o controle, porque a sua vida, eu estava até falando agora no curso para ser transformado, sobre a entrega da alma. Porque o que acontece? O seu corpo, ele vai para onde a sua alma manda. O seu corpo, ele não tem domínio. Quem domina é a alma. Quem tem preguiça é a alma, não é o corpo. Que é isso, pastor? Eu sinto preguiça no corpo. Não é. Sabe por quê? É porque o que acontece? A sua mente projeta, eu estou cansado. Aí o corpo fala, realmente, nós estamos cansados, vamos descansar. Mas quem projeta é a alma. A alma é que fala para o seu corpo, ela é que determina. Olha que louco isso. E aí o que acontece? Quando você, preste atenção, começa a entregar, além da sua vida para Jesus, você começa a entregar a sua alma para o Espírito Santo, aí o Espírito Santo começa a fazer um controle geral da tua vida. Uou. E é você que tem que fazer isso. Por quê? Lembra quem conhece a passagem de Ezequiel no rio de Deus? Né? Se você não sabe, eu vou te contar. Ezequiel teve uma visão de um grande rio. E nessa visão o que acontecia? Tinha um anjo media uma medida, 1000 côvados, que é mais ou menos meio quilômetro, e falava para Ezequiel, vem. Aí Ezequiel ia. Mas quem ia? Ezequiel. O anjo só falava o quê? Vem. O Espírito Santo é assim. Você dá um passo, é interação. No espiritual é como um jogo de damas, é interação. Quem faz jogo de dama? Todo mundo, né? Tabuleiro pretinho branco, pecinhas e tal. Um jogo de damas, como é que funciona? Para que a Camila possa jogar, eu tenho que jogar antes. Então eu faço uma jogada, a Camila faz uma. Ela não pode fazer mais do que uma jogada. Ela só pode fazer uma. Depois que ela joga, eu jogo de novo. Com Deus também é assim. Deus mede 1000 côvados e fala, vem. Aí a próxima jogada é sua. Você tem que ir. Se você ficar parado na jogada anterior, é o que acontece com muita gente. Está parado. E Deus falou, vem. Eu até brinquei com a Maia, mais a Cleo lá no curso, dando o seguinte, estava até comentando da Nádia, ela está lá dentro. Deus fala assim, ó, você vai ser pastor. Aí a pessoa fala assim, não, que bênção, fica esperando. O dia que
dizer não. Se Deus falar que você vai ser pastor, você tem que começar a ser pastor. Primeiro você pastoreia quem? A própria casa. Primeiro é sua própria casa, sua família, seu filho. É o primeiro. Primeiro é a ovelha que você tem em sua casa. Pastor, eu sou solteiro, glória a Deus. Bom, tem um cachorro, eu pastoreio ele? Pode pastorear, mas ele não vai entender muita coisa porque ele não é espiritual, ele é só alma. Não tem espírito nele. Então, ele vai fazer o que a alma mandar. Por exemplo, a hora que a alma mandar, eu recebi um vídeo esses dias de uma mulher com um cachorro. Aí o cachorro cavou o terreno e entrou para dentro de casa. Não sei se vocês viram esse. E ela chorando, você viu? Hulk, né? O nome do cachorro. O cachorro pula nela. O cachorro foi uma festa. Porque o cachorro é alma. Para ele tem alegria. Não tem controle. Mas enfim, você pastoreia. Então você vai pastorear. Você dá o próximo passo. Deus fala, você vai ser pastor. Você fala, opa, então vou começar. Aí Deus vai dando os outros passos. Foi assim comigo e com ela. Vai ser assim com todo mundo. Amém. Então nós vamos entender a ação do Espírito Santo na nossa alma. A alma precisa ser entregue, fazer uma entrega. Senhor, eu entrego a minha alma para o Espírito Santo. Igual você entregou o seu Espírito para Jesus. Igual você entregou a tua vida para Jesus quando você... E é tão interessante isso, irmãos. Eu estava estudando sobre isso essa semana. Olha que louco isso. Um dia perguntaram para Jesus assim: Jesus, quais são os principais mandamentos? Quais que são, irmãos? Você sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. Preste atenção, com todo o teu... Só que interessante, o que é o coração? É a alma. O problema é que nós entregamos a vida para Jesus, mas o coração nós não entregamos para Deus. Nós queremos manter ele para ele dominar. Meu Deus. Aí você bagunça todo o esquema. Por quê? É muito comum, olha só que louco isso. Por que a pessoa às vezes vem na igreja, entrega a vida para Jesus e depois volta a fazer a mesma coisa? Porque ele entregou só o espírito, a alma ele não entregou. Ele quer continuar tendo os próprios desejos. É muito comum uma pessoa vir à igreja e ver um milagre e depois não voltar mais. Por quê? Porque ele teve uma relação somente no espírito. E é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas existe um outro nível. Aleluia. Que é o nível da entrega da alma. Amém. Aleluia. Amém? Nós estamos falando sobre isso. O primeiro personagem que nós estamos mantendo meio que uma ordem cronológica dos acontecimentos bíblicos, né? Então o primeiro que nós falamos foi Noé. Foi o episódio 1 da nossa série, né? Noé, o que de mais importante nós falamos, fazendo um resumo, né? Estou aqui, já que quando você vai ver uma série, eles fazem assim primeiro um resumo dos episódios anteriores, né? A pastora Flávia brincou, né? Que ela assistiu Lost, foi a única pessoa no mundo que assistiu Lost. Não teve mais nenhuma pessoa, só ela. E ela, você também nunca assistiu, né? Não dá. Lost eu vi só um episódio. Depois eu falei, não, esse Lost aí tá amarrado, isso é ruim demais. Mas enfim, ela gosta de todos. E aí tinha assim, no início de Lost, assim, e anteriormente em Lost, aí eu vou contar um pouquinho. Então, e anteriormente na nossa série, o que nós falamos? Começamos em Noé. E o mais importante de Noé foi o seguinte: nós determinamos como que o Espírito Santo fala. Presta atenção, irmãos, é importante você estabelecer que o Espírito Santo não são vozes. E quando você começa a ouvir vozes, é um problema, né? É um problema sério, né? Aí você começa a ouvir vozes, daqui a pouco, né? A voz está falando que você se mata. Mas vocês estão brincando, mas é verdade, irmãos. Nunca a Bíblia fala que você vai ouvir vozes. A Bíblia não fala isso. Sempre nós vimos já Noé, foi a coisa mais interessante. Noé nunca ouviu voz nenhuma. Noé nunca viu Deus face a face. Noé apenas construiu uma arca e tinha certeza que ia chover apenas com a voz no interior. Louco isso. E aí a gente determinou, eu usei aqui algumas coisas para a gente poder entender fácil o quê? A voz de Deus no nosso interior é o testemunho. Deus fala no nosso espírito através do Espírito como? Através do testemunho interior. Lá em Romanos 8 fala assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como eu sei que eu sou salvo? Eu não sei. Alguma coisa me falou que eu sou salvo. O quê? É isso aqui, ó. Esse impulso. Eu tenho essa certeza.
essa intuição, né? Essa presença dentro de mim. Então esse impulso me diz que eu sou filho de Deus. Ora, se esse impulso me diz que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo, que é a coisa mais importante que um homem pode viver, que é a salvação. Se esse impulso me fala a coisa mais importante, ele também vai me falar as coisas menos importantes. E eu até uso uma linguagem que é a facada, né? Quando você tem aquele impulso, é como se você tivesse tomado uma facada de Deus. Você fala, opa, peraí, aconteceu alguma coisa. Isso é um impulso, né? Isso é um testemunho interior. A Bíblia costuma dizer também que essa é a paz interior, que é o árbitro. O que é um árbitro? O árbitro é que determina quem está certo e quem está errado, né? A segunda forma de Deus falar no nosso espírito é através da voz do Espírito. A voz do nosso espírito, preste atenção, não é Espírito de Deus, é o nosso espírito. Nós sempre tivemos essa voz, só que agora essa voz, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Antes você tinha ela no mundo, ela era baseada apenas na sua experiência mundana, a experiência de Adão, seu nascimento comum. Quando você entrega a sua vida para Jesus, essa voz, ela é impregnada pelo Espírito Santo. Pastor, qual é essa voz? É a consciência. Nós temos uma consciência. Todo mundo aqui já cometeu um erro na vida, já ou não já? Mas lá no fundinho, sua consciência estava falando para você. Eu lembro quando eu fui fumar, primeira vez. O meu primo me deu o cigarro, eu coloquei na boca e fumei. Irmãos, eu lembro direitinho, a consciência do meu interior falou assim, que bobagem que você está fazendo. Eu não sabia o que era, eu continuei fumando, eu fumei 5 anos. Mas se eu tivesse ouvido a minha consciência naquele dia, eu não tinha fumado. O que é isso? É a nossa consciência. Eu costumo usar um exemplo que é o espinho, né? A consciência parece que tem um espinho ali falando que você olha, está errado. Ele fica o tempo todo. As pessoas até erroneamente dizem assim, o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo me incomoda, irmãos. O que incomoda é você não obedecer a Ele, porque Ele quer que você obedeça. Aí é como o espinho que fica ali, ó. Glória a Deus. Não é latejando, o espinho fica latejando, ele fica ali, ó. E uma terceira forma de Deus falar com a gente é a voz audível do Espírito Santo. Você vai ouvir uma voz, só que isso é muito raro. Preste atenção, preste atenção. Isso é muito raro. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui, deve ser bom, porque... é linda, é bom mesmo. Ei, lindeza, tadinha, ficou toda sem graça a carinha. Tudo bem, amor? Amém, deixa ela que ela está na bênção aí. Então, irmãos, a voz audível do Espírito Santo. Aí olha, presta atenção, aqui mudou, ó. Aqui é a voz do meu Espírito, aqui é a voz do Espírito Santo. Isso é raríssimo, você ouvir audível. Você vai ouvir 1, 2 vezes em toda a sua caminhada com Deus. Quando é que Deus fala com a voz audível? Normalmente quando você não está muito disposto a obedecer. Aí Ele te dá o que eu costumo dizer, uma espadada. E a imagem que eu tenho quando eu falo espadada é aquela imagem de dividir alma e espírito. É uma espadada no meio da testa aqui, ó. Uma espada bem afiada que te corta no meio. Então imagina como que você vai sair depois dessa espadada. É mais ou menos o que acontece quando você ouve a voz audível do Espírito Santo. Amém, queridos? Então foi isso que nós falamos sobre Noé. A grande dúvida ainda é como saber que é a voz de Deus. Como que eu determino que é a voz de Deus? Primeiro, a voz de Deus concorda com a palavra. Por exemplo, se você ouvir uma voz falando assim, se mata, isso é do diabo, não é de Deus. Ou é da sua carne, enfim, de onde quer que seja, só não é de Deus. Quando você ouve uma voz assim, não entrega o dízimo esse mês não, senão você vai passar aperto. É a voz da sua carne, irmãos. Porque ela vai contra a palavra. A palavra diz que nós somos escravos. E como escravos, Deus nos deu o direito, olha só como que Ele nos ama. Tudo que nós somos é dele, mas Ele nos deu o direito de ficar com 90% e devolver só 10%. Poderia ser muito pior, né? Ele poderia falar, dá tudo que você trabalha, você não é escravo, você não tem direito a nada. Você vai comer só o que eu te der. Aí se não me der nada, o problema é você é escravo, você não tem direito a nada. Você não tem direito nem ao ar que você está respirando. Então não reclame, escravo. Então, a voz de Deus concorda com a palavra de
Deus. Segundo a voz de Deus, gera resultados. É impossível uma direção de Deus te fazer piorar. A voz de Deus sempre vai te fazer melhorar. Aleluia. E o terceiro, a voz de Deus, geralmente, eu não gosto de generalizar, tá? Normalmente, a voz de Deus é no ambiente da oração. Ah, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, claro que você não ora. Meu irmão, isso é verdade. Ore mais que você vai ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus assistindo Globo News, Fantástico, assistindo Netflix, que é uma bênção, eu gosto de Netflix, eu assisto. Mas eu não espero ouvir a voz de Deus assistindo a Netflix. Eu espero ouvir a voz de Deus quando eu estou orando. Amém? Entenderam isso? Então isso foi o nosso amigo Noé. Deixa eu virar isso aqui para ele poder acompanhar. O segundo episódio foi Abraão. Nossa, quando tiver no 12, não sei se eu vou conseguir passar todos de novo. Vai ser um culto só da recapitulação. Podemos fazer isso, né? No sétimo episódio a gente vai ter só um até aqui. Mas enfim, falamos sobre Abraão. E o que nós falamos de mais importante sobre Abraão? Que a comunhão com o Espírito Santo tem 3 regras básicas. Aqui, ó, o texto de Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas, não, por sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Gosto muito desse texto. Glória a Deus. 3 regras básicas, então. Primeiro, se renovar constantemente. Então você precisa se renovar no Espírito todos os dias. Quem estava ontem no mergulho? Levanta. Eu estava mergulhado no... Como é que chama o remédio que a gente toma na veia? Buscopan. Eles deram uma dose cabalar, um milagre. Até a dor de dente sumiu, irmãos. Dor na perna, sumiu tudo. Eu falei com a menina, gente, estranho de Deus demais, velho. Fiquei miserável, mas brincadeiras à parte. Ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa. O que acontece com a pessoa? Ela falou em línguas lá ontem, 1 minuto, que foi só para você aprender. Aí ela falou, não, naquele dia eu falei em línguas. Não, irmãos, acorda hoje de manhã e fala, eu preciso me renovar. Porque olha ali, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Dia em dia. Tem gente que quer se renovar de semana em semana, né? Quando vem no culto. A cada domingo eu me renovo. Aí eu gasto tudo que eu renovei durante a semana para renovar no domingo de novo. Só que aí no domingo tem a festa de aniversário do tio que ele não vê há 6 anos. Lá no bairro, longe para danar, não dá para ele vir no culto. Aí o que ele faz? Em vez de se renovar, já é ruim de semana em semana, ele gasta 15 dias. Quando chegar no próximo dia, ele nem lembra mais que é o Espírito Santo. Já não consegue mais identificar. Por isso que tem que ser todo dia. Acorda de manhã, Espírito Santo, bom dia. Que dia maravilhoso. Eu não sei o que eu vou viver não, mas eu oro pelo meu dia agora. Choracaianda, ele embaraço, ele caianda, lavas, ele cai.